Olá, meu nome é Magda, eu faço parte da Exporrid e coordeno a ação do Hackathon. Eu estou aqui hoje para contextualizar a cidade do Novo Gama, apresentando dados socioeconômicos extraídos da pesquisa metropolitana por amostra domiciliar 2019-2020, a PIMAD, feita pela Codeplan. Eu vou compartilhar com você alguma dessas informações. É importante lembrar que o Hackathon ele vai tratar especificamente das questões de emprego e renda. Então, todos os dados que nós vamos apresentar aqui, eles têm esse objetivo de focar na questão do emprego e renda na cidade do Novo Gama. Inicialmente, eu gostaria de situá-los com relação à origem da cidade, né, um pouco da história, que surgiu por volta dos anos 70, influenciado pela construção de Brasília, e ele se originou de uma política habitacional do Banco Nacional de Habitação para a construção de casas populares, né, construindo aí um núcleo residencial Novo Gama, em 1978. O núcleo residencial Novo Gama se transformou em uma região administrativa e, em 19 de julho de 95, foi elevada à categoria de município, se emancipando de Lusiânia. Ele está localizado a 40 quilômetros de Brasília e a 180 quilômetros de Goiânia, em uma área de 195 mil quilômetros quadrados aproximadamente. É um município pequeno, mas de uma população grande, né? É a terceira município mais populoso da sua região geográfica, com 103.804 habitantes, conforme o último censo de 2022. Tem apresentado uma taxa de crescimento de 9,3% em uma década. No que se refere à sua economia, o seu PIB, Produto Interno Bruto, é de 1,1 bilhão de reais e distribuídos em 46% do valor advém da administração pública, seguido da participação de serviços com 45,5%. Destaca-se ainda a indústria, com quase 8%, e a agropecuária, com 0,5%. O PIB per capita é um PIB baixo, de 9,1 mil, quando comparado, por exemplo, à média do Estado, que é de 31, por volta de 31 mil, ou também quando comparado com a grande região de Lusiânia, que é por volta de 17 mil, ou ainda quando comparado com a pequena região de Lusiânia, que é por volta de 17 mil reais. De qualquer modo, vem crescendo a questão do emprego e renda, com um número de admissões maior do que o de demissões agora em 2023, né? São 183 funcionários de saldo, destacando-se as atividades da construção civil e o do comércio. Em 2023 também houve um registro de crescimento de novas empresas, cerca de 107 empresas foram criadas no Novo Gama, onde 14 atuam pela internet. Uma coisa que é importante também destacar no que se refere à sua economia é que no município do Novo Gama existe uma das maiores feiras livres do Centro-Oeste, que é na região do Parque Estrela d'Alva VI, conhecido como Pedregal. No que se refere à sua população, né, a população do Novo Gama, ela tem cor, né? 77% da população do Novo Gama se declara negra, ou seja, preta
ou parda, e 23% se declara não negra, ou é branca, ou é índia, ou amarela. Quando a gente olha essa população e separa por sexo, a gente vai perceber que há uma diferença, uma ligeira diferença entre o número de mulheres, que é maior, 51%, que o dos homens, em torno de 49%. Essa diferença, essa pequena diferença, se assemelha à distribuição nacional, né? Nós também temos um número maior de mulheres do que de homens no Brasil. Um detalhe interessante na questão da distribuição por sexo da população de Novo Gama é que nas faixas de 0 a 24 anos, essa diferenciação ela se inverte. Então, de 0 a 24 anos, há uma ligeira maioria de homens em relação ao número de mulheres, cerca de 1% de diferença para essa faixa de 0 a 24 anos. Depois, volta a inverter, e aí as mulheres se tornam maioria. Quando a gente olha a questão etária da população do Novo Gama, a gente vai perceber que a pirâmide populacional ela é jovem, ela concentra uma boa parcela da sua população entre as faixas mais baixas, né? Então, de 0 a 14 anos, a população infantil, né, e adolescente é em torno de 25,5%, 25,6%. Na faixa dos idosos, ela concentra 60 anos ou mais, ela concentra em torno de 6%, e a faixa de 15 a 59 anos, que é a faixa potencialmente ativa para o mercado de trabalho, a população do Novo Gama fica em torno de 67%. Então, como eu já afirmei, a população do Novo Gama é uma população jovem, né, propensa ao mercado de trabalho, tá, para a sua atividade. Quando a gente olha para a relação entre o jovem e o estudo, a situação de estudo, um dado que dá um destaque para que a gente faça algumas considerações é a situação de estudo da população de 4 a 5 anos de idade. No Brasil, 91% da população com essa faixa etária está na escola. Em Novo Gama, essa faixa é de apenas 36%. 64% das crianças de 4 a 5 anos de idade estão fora da escola, não estão na pré-escola. Quando a gente olha a faixa de 6 a 15 anos de idade da população de Novo Gama, ela está, 96% estuda e apenas 3,7% não estuda. Essa distribuição nessa faixa etária, ela se aproxima da brasileira, assim como a distribuição da faixa etária dos 16 aos 29 anos de idade também se aproximam da distribuição brasileira, onde por volta de 75% não estuda e 24,8%, 25% estuda, tá? Então, não destoa, né? Embora sejam dados que chamam a atenção pelo número, né, das pessoas que estão fora da escola, mas eles se aproximam da relação com o Brasil. E aí a gente vai ver a questão do nível de instrução da população de Novo Gama. Então, o nível de instrução da população de Novo Gama nos apresenta que 58% desta população não concluiu a educação básica, né? Os adultos com 25 anos ou mais, 41% desses adultos sequer terminaram o fundamental. Então, eles fizeram 42% aproximadamente apresentam o fundamental incompleto. Isso destoa do Brasil,
porque o Brasil, esse percentual é em torno de 28%. Com relação ao nível superior, que comparativamente à região, a sua região geográfica, ela não é tão baixa, 9%, mas quando comparados ao perfil brasileiro, nós já estamos no Brasil com em torno de 19%. Tá? É um aspecto que é interessante também fazer esse comparativo, e aí voltando para a questão da não conclusão da educação básica, enquanto Novo Gama, 58 não concluíram, no Brasil, 47 não concluíram. Então, há uma diferença razoavelmente grande entre a população de Novo Gama e a população brasileira. Quando a gente olha para o analfabetismo, aí isso já nos deixa mais animado, porque, e aí eu acho que a justificativa está dada, porque como a população é muito jovem ainda, né, apenas 3,7% da população de Novo Gama se considera analfabeta, né, e a gente, enquanto que no Brasil isso sobe para 6,10%. E o que se justifica, vamos dizer assim, é que o analfabetismo, ele, quanto mais idoso, quanto mais velho, né, quanto mais alta a idade da pessoa, maior as taxas as faixas etárias, aliás, maior a taxa de analfabetismo. Como o Novo Gama tem uma população jovem, essa população do analfabetismo, ela fica menor, né? Então, está um pouco associada com essa distribuição do analfabetismo por faixas etárias, mas que é, de qualquer forma, um dado animador. Quando a gente olha para a questão do trabalho e renda em Novo Gama, na situação de trabalho da população com 14 anos ou mais, 49% da população não trabalha, enquanto que 50% trabalha. É quase meio a meio, né? 1% não sabe, não informou, então é mais ou menos a distribuição entre os que trabalham e os que não trabalham, né? A gente fazendo uma distribuição pela ocupação econômica, boa parte, quase 50% dessas pessoas que trabalham estão no setor privado. 22% trabalham por conta própria ou são autônomos e 10% empregados domésticos. 6,44%, quase 6,5% da população, ela é empregada do setor público. E desses 6,4%, a metade trabalha para o município. Com relação ao setor de atividade remunerada, a gente vê que quase 30% da população está no comércio e distribuídos de forma razoavelmente equilibrada entre no segundo em outros serviços ou na construção civil. Uma coisa que é muito interessante da gente verificar é a questão da situação de estudo e trabalho em Novo Gama, né? Existe uma parcela da população, isso aí entre as faixas de 15 a 29 anos, elas nem estudam, nem trabalham. No Novo Gama, esse percentual chega em torno de 37%. Tá? Quando a gente faz isso é um dado realmente de muito destaque, é que quando a gente separa por sexo, esses 36%, 37%, para os homens, isso cai para 25%, 26%. Mas para as mulheres, sobe de forma
alarmante para os 47%, 48%. Então, se a gente pega as mulheres entre 15 a 29 anos, com esse percentual, 48%, quase metade das mulheres nessa faixa etária de 15 a 29 anos, elas nem estudam e nem trabalham. E isso não quer dizer que elas não estejam fazendo nada, mas é o nível de visibilidade do trabalho que elas fazem. Muitas vezes, e aí tem toda uma questão social, né, envolvida do lugar da mulher, ou de onde querem colocar o lugar da mulher nas casas, né, nos trabalhos do lar, né? E aí as mulheres ficam na invisibilidade desses trabalhos. Muitas vezes elas não conseguem um trabalho formal porque elas estão nos cuidados com as crianças, os idosos, os doentes, ou até mesmo na manutenção da rotina das suas casas. Tá? Então, isso é um dado para a gente ficar com um alerta para essa população de mulheres que entre 15 a 29 anos, que nem trabalham, nem estudam. Quando a gente vai olhar a questão da renda domiciliar em Novo Gama, a gente vai ter uma renda de em torno de 2,7, uma renda domiciliar mensal em torno de 2,7 salários mínimos, o que dá uma renda per capita média mensal de R$ 692 reais. Essa responsabilidade, esse valor baixo, ele reflete na distribuição da renda domiciliar em Novo Gama. Né? 53% da população em Novo Gama estão com até 5 salários mínimos, né? Sendo a faixa de maior concentração entre 1 até 2 salários mínimos, com 22%, 23% da população. Quando a gente vê a renda domiciliar, é importante dar um destaque para a responsabilidade domiciliar. Então, 58% dos domicílios tem a responsabilidade domiciliar compartilhada. E 42% desses municípios, elas não são compartilhadas, elas são realmente de uma única pessoa. Um dado que também é interessante para a gente observar é a questão do índice Gini, que é um índice que faz a distribuição da renda, né? A desigualdade da renda, avalia a desigualdade da renda. E aí o índice Gini, ele diz que quanto mais próximo de zero, menor a desigualdade, quanto mais próximo de 1, maior a desigualdade de renda. E quando a gente compara com o Brasil, o Novo Gama está abaixo do Brasil, então está menos desigual, né? Está com 0,363, enquanto no Brasil é 0,489. E no Distrito Federal, essa desigualdade ela é maior, é 0,566. Mas aí a gente pergunta, bem, e onde é que as pessoas, os moradores, a população de Novo Gama estuda? O que a gente percebe é que 82% da população do Novo Gama, ela estuda no Novo Gama. Mas 17,3% buscam Brasília. E aí, uma boa parte desse percentual, 10,3%, vai para o Gama, para a RA do Gama, e 2,6% para a região administrativa do Plano Piloto. Quando a gente observa onde trabalham as pessoas, os moradores do Novo Gama, a gente vê que 49% trabalham no Novo Gama.
e 39,7% trabalha em Brasília, né? O restante vai trabalhar em outros campos. E aí a gente tem uma concentração realmente no plano piloto, com 25,4%, o Gama, que é ali vizinho, Santa Maria e Taguatinga, como os grandes locais onde esses 39,7% vão trabalhar. E onde se divertem essas pessoas, né? A gente, no Novo Gama, 53%, um pouco mais da metade, se diverte no Novo Gama. O restante se diverte em outros lugares. Um destaque para Brasília, onde 15,2% vão para o plano piloto ou para o Gama buscar locais de diversão. E onde compram a população de Novo Gama? A população de Novo Gama, com relação aos alimentos, alimento é uma coisa muito básica, né? A gente compra alimento quase todo dia, né? O pão todo dia, quase, e as outras coisas com uma frequência muito maior. Então, os alimentos em Novo Gama, 76,7% compram lá. O restante compra fora. E aí, Brasília é um dos grandes pontos de compra, em torno de 11,12% aproximadamente compra em Brasília. No que se refere às roupas, a gente não compra roupa com a mesma frequência que a gente compra alimentos. A população de Novo Gama, 74% da população compra em Novo Gama e 12% compra em Brasília, o restante em outros lugares, né? Então, a gente vê que, com relação a alimento e roupa, o percentual ele é muito próximo, né? Mesmo que a frequência do alimento seja muito maior, mas a população de Novo Gama compra uma proporção muito, muito similar alimentos e roupas no Novo Gama, mas o restante é fora. É como se a gente tivesse quase de 4 pessoas, 3 compram no Novo Gama, mas uma compra fora, né? E aí a gente vai para os eletrodomésticos. A frequência com que eu compro um eletrodoméstico não é a mesma frequência com que eu compro a roupa, nem a mesma frequência com que eu compro os alimentos. Então, ela cai, quanto mais elaborado, né, o produto e a frequência mais demorada, mais a gente deixa de comprar em Novo Gama. Então, a questão dos eletrodomésticos, apenas 70% da população compra os eletrodomésticos em Novo Gama. E isso vai para 19%, quase 19% em Brasília, e o restante em outros lugares. A gente tem que lembrar que esse dado ele é um dado da pandemia, né, próximo à pandemia, e que o comércio eletrônico ele foi ele se expandiu nesse período, né? O que poderia justificar um pouquinho essa busca por outros mercados de consumidores, né? Ou outros espaços de consumo. Porém, isso é uma preocupação para o Novo Gama, né? Uma das coisas, embora o Novo Gama tenha uma localização muito privilegiada da sua proximidade com Brasília, que, de certa forma, lhe abre oportunidades, mas o Novo Gama ele não se atém ao Novo Gama. Ele produz e ele consome para fora, né? Então, é um alerta que é dado, é a questão do consumo em Novo Gama. Às vezes, você não abre um negócio, a gente está pensando aqui em emprego e renda e a abertura de negócios, então, ele termina que o que é promissor pela sua localização para o Novo Gama, com essa falta de um mercado consumidor ou de uma consolidação de um mercado consumidor no Novo Gama, isso, de certa forma,
afasta investimentos na ordem da abertura dos negócios. E aí você fica pensando também que é a questão do lazer, né, da referência identitária de Novo Gama. Novo Gama é uma cidade muito jovem, e ela vem com essa busca da sua identidade, né? Eu acho que é de umas questões que a gente tem que se voltar, né, para ver para problematizar um pouco a cidade de Novo Gama, ver essa questão do consumo, essa questão da identidade da cidade, para fixar a sua população a ela, né? Você vê o trabalho, até o estudo, né? Até o estudo, com quase 20% indo estudar fora, o trabalho, a metade indo trabalhar fora, o consumo, um quarto indo comprar fora, né? E aí a gente precisa ver essas questões para fortalecer e desenvolver economicamente a cidade e fazer com que ela se torne, de fato, um lugar de qualidade de vida. Bem, essas questões nós vamos discutir um pouco mais no Hackathon. Aguardo vocês. Obrigada.